Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos início à implementação do nosso componente livro delete. Então quando eu clicar nesse ícone aqui, eu quero que ele renderize aqui para a gente um componente que vai fazer o delete desse livro. Vamos voltar aqui em categorias então, selecionar aqui os nossos livros e vamos voltar para o nosso projeto criar esse componente. Então ele vai ser o mesmo caminho que nós já criamos o update, apenas passando aqui o delete como argumento final aqui. Então vamos colocar aqui, ele já vai criar aqui o nosso componente. A primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma rota para ele, né? A rota dele vai ser basicamente a mesma rota do update, então nós podemos copiar desde a vírgula aqui até o final da chave, e aqui mesmo dá um Ctrl V, aí nós vamos tirar aqui de cima update, nós vamos colocar delete. Quando esse endpoint então for final delete, nós vamos chamar aqui o nosso livro delete component, que ele acabou de criar ali. Ótimo, vamos salvar aqui então e vamos fechar aqui. Basicamente, a estrutura HTML e CSS desse nosso livro delete vai ser a mesma estrutura do nosso livro update. Então a gente pode abrir aqui livro, vir aqui no nosso livro update e pegar o HTML dele aqui, ó, dar um Ctrl A, vamos fechar aqui, vamos lá no HTML do nosso livro delete então, vamos dar um Ctrl A aqui também e um Ctrl V. Aqui não vai ser mais atualizando o livro, vai ser deletando o livro. Ótimo. Nós vamos tirar aqui esse form control required, porque nós não precisamos mais dessa validação aqui de formulário, né? Nós vamos deixar o tipo e o nome. O placeholder aqui, o max length, nós podemos tirar aqui também. E agora eu vou adicionar aqui disable. Então, esse campo ele vai ficar desabilitado. O usuário não vai poder mais editar nem mexer aqui. É só deletar ou cancelar o delete. Então, nós podemos tirar também essa linha aqui de match error, que ele está buscando aquela mensagem caso o campo não esteja atendendo os requisitos mínimos. Então, essa linha a gente tira aqui. Vamos tirar dos três aqui já. Beleza. Aqui nós vamos tirar também esse form control required aqui. Vamos deixar o tipo e o nome. Vamos tirar o placeholder e o max length e vamos colocar disable também. Ótimo. Aqui embaixo a mesma coisa. Então vamos tirar aqui o placeholder, max length e vamos deixar desabilitado aqui. Beleza, nós não temos esse método update aqui, né? Nós não vamos utilizar esse método. E aqui nós vamos colocar deletando, então deletar livro. Beleza, vamos pegar e fazer o seguinte. A estrutura HTML é basicamente a mesma, né? Então vamos dar um Ctrl A aqui. Vamos abrir o CSS aqui do nosso livro delete. Dar um Ctrl V aqui também. Beleza, ele vai dar alguns erros aqui porque ele está tentando encontrar aqui esse livro, ponto nome, autor, título e o texto. Nós ainda não temos, nós vamos pegar aqui do próprio livro update também, porque a estrutura é muito similar, então a gente não precisa ficar digitando tudo novamente. Nós vamos pegar aqui desde o ID da categoria, nós vamos descendo aqui até o Find by ID aqui. Então vamos dar um Ctrl C aqui, podemos deixa aberto aqui que a gente vai pegar aqui os imports então. Então vamos voltar aqui no nosso livro delete, no TypeScript dele. Vamos apagar esse construtor, esse ng-on-init, colar essa estrutura aqui em cima. Beleza, então a gente não vai precisar validar aqui nome, texto e título, né? Vamos apagar esse pedacinho aqui de código. Aqui por enquanto está tudo certo. Ele só está reclamando aqui porque ele precisa dos imports, né? Então vamos pegar os imports lá do nosso livro update também. Subindo aqui em cima, a gente pode copiar todos esses imports aqui, voltar aqui, copiar por cima desse import que nós já temos aqui. Aí nós não estamos utilizando as validações de formulários, né? Então a gente pode apagar essa linha aqui, beleza? Então ele vai parar de reclamar aqui pra gente já. E como nós já temos uma instância de livro aqui, tecnicamente também ele vai parar de reclamar porque ele não estava encontrando aqui esse livro que nós estamos informando aqui no NG-Model. Então se a gente voltar aqui no nosso HTML, aqui no nosso front-end, ele já tem que renderizar para a gente quando a gente clicar aqui no nosso botão, aquele componente. Só que para a gente clicar nesse botão, a gente tem que setar uma rota para ele, né? Então, aquele componente, aquele ícone de delete, ele está lá no livro read all. Então, a gente vai abrir o HTML do livro read all aqui. E a rota é muito similar aqui ao edit também. Então, a gente pode copiar essa rota aqui, vamos tirar esse href aqui. E nós vamos tirar apenas o update, vamos colocar aqui delete. Então, quando aquele ícone for clicado,
ele vai renderizar para a gente aquele componente lá que nós acabamos de criar para deletar um livro. Então vamos voltar no nosso front-end aqui e verificar. Vou clicar aqui então no nosso delete, no ícone. Tá vendo? Ele já trouxe aqui então o Clean Code, o Robert Martin e o Loren Y. Então, beleza. E está desabilitado. A gente não consegue editar aqui e fazer nada com esse conteúdo, certo? Ou nós cancelamos e voltamos para a página anterior, ou nós deletamos o livro. Esse método nós ainda não temos implementado. Então, vamos voltar aqui no nosso código aqui e vamos implementar aquele método delete. Então, vamos lá no nosso livro service, né? Aqui nós vamos ter que criar, então, o nosso método delete. Ele vai ter que receber aqui como argumento apenas o ID daquele livro, né? Então, vamos colocar aqui ID, que vai ser do tipo string. Nós vamos retornar um observable. Dessa vez vai ser um valor vazio, nós vamos colocar aqui void, então. Aí nós vamos ter a URL, que para deletar é a mesma URL aqui que para atualizar um livro, ou para criar, para atualizar apenas. Então vamos colocar aqui essa URL. Aí nós vamos colocar apenas ID aqui, que agora a gente não recebe mais um livro, né, como argumento. E nós vamos retornar aqui então this.http.delete. Aí nós vamos colocar aqui um valor vazio. E nós vamos passar a URL ali, que ele espera um URL como argumento aqui. Então vamos dar um Ctrl S aqui. Beleza, a gente já tem o método delete implementado, então a gente já aprendeu isso em aulas anteriores, certo? Então vamos voltar aqui agora no nosso livro delete, no TypeScript dele, e vamos implementar esse método aqui. Então aqui embaixo eu vou colocar aqui delete, vou criar esse método, não recebe nada como argumento, retorna um valor vazio aqui. Aí nós vamos chamar o nosso serviço, this.service.delete. Nós vamos passar então this.livro.id, o ID do nosso livro lá. Para ele parar de reclamar, nós colocamos aqui uma exclamação. E nós vamos nos inscrever nesse método aqui, passando uma função anônima aqui então. Quando ele chamar aquele método delete, nós vamos retornar para a página anterior lá, pegar esse mesmo router aqui, certo? Vamos voltar para a página anterior e vamos colocar aqui também uma mensagem, this.service.mensagem, e vamos passar aqui, ó, livro deletado com sucesso. Beleza, então aqui a gente está deletando o livro, mas se ele der algum erro, então vamos colocar aqui error. Caso ele pegue algum erro, nós vamos voltar para a página anterior também e vamos passar aqui que houve falha ao deletar livro. Então, falha ao deletar livro. Tente mais tarde. Porque pode ser um erro de servidor, certo? Então, vamos salvar aqui, vamos fazer o seguinte, lá no HTML, quando aquele nosso botão então de delete for clicado, vamos colocar aqui que é o clique, ele vai chamar aquele nosso método delete. Beleza, então o método está implementado aqui. Vamos aguardar ele atualizar aqui, não dá nenhum erro na hora que a gente for fazer o teste. Então beleza, estou aqui no nosso front-end, né? E vamos fazer o seguinte, eu vou tentar deletar esse livro aqui em engenharia de software. Vou clicar aqui no botão no ícone de delete e aqui no botão deletar. Então tecnicamente ele tem que dar aqui, ó, livro deletado com sucesso, já renderiza para mim o nosso componente sem aquele livro, com aquele livro já deletado. Então se eu voltar aqui em categoria, clicar aqui em livros novamente, você vai ver que esse livro realmente foi deletado lá da nossa base de dados. Beleza, então basicamente para o nosso componente delete era isso, né? Um componente bem simples, né? A gente já aprendeu os conceitos aqui, então por isso que foi uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais superficial, mas que eu já dei detalhes em aulas anteriores, tá bem? Vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos realizar um commit. Vamos dar um git add ponto, git commit -m, vamos colocar aqui delete para livro implementado. Beleza, vamos dar um git push aqui. Ótimo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.